Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Na polícia, a gente aprende que o procedimento padrão salva sua vida. Mantenha a distância, mão no coldre, verifique os ângulos. O POP, procedimento operacional padrão, funciona contra ladrão, contra traficante, contra marido violento. Mas não existe POP para o que eu encontrei numa chácara em São Roque, no interior de São Paulo, em novembro de 2019. Meu nome é Sargento Guerra, tenho 20 anos de farda. Já troquei tiro, já carreguei colega baleado, já vi corpo em decomposição. Minha ficha é limpa e minha sanidade era atestada. Era uma terça-feira, chuva torrencial. Daquelas que o limpador da viatura na velocidade máxima não dá conta. O rádio do Copom, Centro de Operações, estava chiando muito por causa da tempestade. Caiu uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita e gritos de socorro na Estrada do Vinho, num ramal de terra batida que entrava uns 3 quilômetros no meio do mato. Eu estava com o soldado Santana, um recruta novo, vibrador, louco para mostrar serviço. Deve ser briga de casal, sargento. Cachaça e chuva, ele disse, tentando quebrar o gelo. Eu não respondi. Tinha uma sensação ruim no estômago. Aquele sexto sentido que arrepia os pelos do braço. O rádio ficou mudo de repente. Nem estática. Silêncio total. Chegamos na porteira. A viatura, uma Trailblazer alta, patinou na lama. Iluminei a entrada com o farol de busca. A porteira estava aberta, mas arrancada. Não quebrada, arrancada. Os moirões de concreto tinham sido puxados da terra como se fossem palitos de dente. Descemos. Lanterna na mão, pistola em pronto baixo. A casa principal estava a uns 50 metros, tudo apagado. O cheiro veio primeiro. Não era cheiro de morte. Morte cheira doce e enjoativo. Aquilo cheirava a ozônio e cobre. Cheiro de fio queimado misturado com sangue fresco. Santana, fica na cobertura da viatura. Se o rádio voltar, pede apoio, ordenei. QSL, sargento. Avancei sozinho pela lama. A porta da frente da casa estava escancarada. Entrei na sala. Apontei a lanterna tática. A sala estava revirada, móveis quebrados, quadros no chão. Mas não havia marcas de luta. Havia marcas de arrasto. Marcas fundas no assoalho de madeira, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado para o corredor. E havia o som. Ploc, ploc, ploc. Goteira. Mas o telhado estava intacto. Segui o som até a cozinha. O chão da cozinha estava coberto de um líquido preto, viscoso. Não era sangue, parecia piche, mas borbulhava. E no meio da cozinha, sentado numa cadeira, estava um homem. Ele estava de costas para mim. "Polícia! Mãos na cabeça!" gritei. A voz saiu trêmula. O homem não se mexeu. Me aproximei devagar, fazendo a varredura. Quando cheguei ao lado dele, vi o rosto. Era um senhor de idade, mas a boca dele estava cheia de terra, muita terra, socada até a garganta, e os olhos dele estavam abertos, olhando para o teto. Segui o olhar dele com a lanterna. No teto, grudada no canto da parede como uma lagartixa gigante, estava a esposa dele, Dona Maria, como descobri depois nos documentos. Mas ela não estava se segurando com as mãos. Os membros dela estavam invertidos, os cotovelos e joelhos dobrados para o lado errado. O pescoço dela girou 180 graus para me olhar. A gravidade não funcionava para ela. O sargento chegou. A voz não veio da boca dela. A boca dela estava costurada com arame farpado. A voz veio de dentro da minha própria cabeça, como uma frequência de rádio invadindo meu cérebro. Eu disparei. Pá! Pá! 2 tiros de 40 no peito dela. O impacto deveria ter derrubado qualquer um. Ela nem balançou. Os buracos de bala na camisola florida não sangraram. Eles vazaram luz. Uma luz vermelha, pulsante. Ela sorriu com os olhos.
E então ela se soltou do teto. Não caiu no chão. Ela flutuou em direção a mim, descendo devagar, os braços quebrados estendidos, os dedos longos demais, unhas pretas querendo meu rosto. Eu recuei, tropeçando na cadeira do marido morto. Corri. O treinamento foi pro inferno. O instinto animal assumiu. Saí da casa gritando pelo Santana. Santana, abre fogo! No teto! Silêncio. Cheguei na viatura. A porta do motorista estava aberta. O giroflex estava ligado, rodando vermelho e azul na chuva, mas o Santana não estava lá. Olhei para dentro da viatura. O rádio estava arrancado do painel. O microfone, PTT, estava pendurado pelo fio. E no banco do passageiro estava o colete do Santana, fechado, abotoado, mas vazio, como se o corpo dele tivesse sido sugado de dentro para fora, sem abrir os velcros. E no rádio, pendurado pelo fio, a voz do Santana começou a falar. Cap, sargento, Cap, está frio aqui? Ela tem muitos braços, sargento. Olhei para a casa. Na varanda, a coisa que parecia a Dona Maria estava parada. E atrás dela, na escuridão da sala, havia outros olhos. Dezenas de pares de olhos vermelhos, brilhando na escuridão, observando. Eles não atacaram. Eles só observaram. Entrei na viatura, arranquei com a porta aberta, atolei, forcei o motor até cheirar queimado e consegui sair dali. Desci a serra a 140 por hora, quase capotando. Acharam a viatura abandonada na rodovia. Eu fui encontrado caminhando no acostamento, em estado de choque, sem minha arma. Acharam o corpo do marido na casa. Causa da morte. Asfixia por terra. Acharam a Dona Maria. O corpo dela estava no quarto, deitado na cama, morta há pelo menos 3 dias. Rigidez cadavérica total. Era impossível ela estar no teto. Era impossível ela ter falado. E o Santana? O Santana consta como desaparecido em serviço. Fizeram buscas na mata por 2 semanas. Cães farejadores, helicóptero águia. Nada. Nem uma gota de sangue. Nem um pedaço de farda. Só acharam, a 500 metros da casa, o rádio da viatura. O aparelho inteiro, arrancado com a fiação. Ele estava enterrado no chão. E quem achou disse que, mesmo desligado da bateria, o rádio ainda chiava. Fui reformado por invalidez psiquiátrica. Dizem que surtei, que matei o Santana e escondi o corpo, mas eu sei a verdade. E todo dia, quando ligo a TV e fica fora do ar naquele chiado de estática, eu ouço a voz do Santana. Sargento, não venha me buscar. Agora nós somos muitos. Se você ver uma viatura parada em estrada de terra, com o giroflex ligado e sem ninguém dentro, não pare para ajudar, acelere e reze para o rádio não começar a falar o seu nome. Na polícia, a gente tem uma regra não escrita. Se o cachorro não late e o drogado correu, você não entra. A rua tem um ecossistema. Quando os predadores naturais da rua, traficantes, usuários, ratos, somem, é porque chegou algo maior na cadeia alimentar. Meu nome é Tenente Bastos. Comando a Força Tática na Zona Leste de São Paulo. Minha função é lidar com o pior: sequestro, roubo a banco, rebelião. Sou treinado para enfrentar fuzil 762. Mas não existe treinamento para o que eu vi no Bloco C do Conjunto Habitacional Santa Etelvina. Era uma quinta-feira fria, daquelas que a neblina baixa cobre o asfalto. O Copom, Centro de Operações, irradiou um QRU, ocorrência de gritos e odores fortes, num apartamento do 7º andar. O prédio é conhecido. Invasão antiga, sem luz, escadaria cheia de lixo e seringa usada. Subimos eu, o Cabo Viegas e o soldado Moura. Escadas táticas, lanternas acopladas nos fuzis, a primeira coisa estranha: o silêncio. Numa invasão você ouve tudo. Funk, briga de casal, choro de criança, TV ligada. Naquela noite, o prédio parecia um túmulo de concreto. Chegamos ao 7º andar. O cheiro bateu na nossa cara antes de chegarmos na porta. Não era cheiro de corpo em decomposição.
Aquele cheiro doce e enjoativo que a gente conhece bem. Era cheiro de amônia misturada com carne queimada. Um cheiro químico, ácido, que fazia o olho arder. A porta do apartamento 704 estava entreaberta. "Polícia!" gritei. Nada, só o som de algo pingando. Fizemos a entrada tática. O apartamento estava na penumbra, iluminado apenas pela luz amarela da rua que entrava pela janela suja. Não havia móveis. As paredes... Meu Deus! As paredes estavam cobertas de escritas. Mas não eram pichações de facção, eram entalhes. Alguém tinha usado uma faca ou as unhas para rasgar o reboco e escrever frases repetidas sem parar. "Não olhe para o canto, não olhe para o canto, não olhe para o canto." No centro da sala havia uma poça enorme daquele líquido preto que fedia a amônia. E no meio da poça, um amontoado de roupas. Moura se aproximou para checar. "Tenente, isso aqui não é roupa." Apontei minha lanterna. Eram peles, peles humanas. Como se alguém tivesse despido a pele inteira, igual uma roupa, e deixado ali. Havia 3 trajes completos jogados no chão. Rostos vazios encarando o teto, murchos como balões sem ar. Nesse momento, ouvimos o barulho. Vinha do quarto dos fundos. Cric, cric. Era o som de ossos estalando, alto, como madeira seca quebrando. Sinalizei para a equipe. Avançamos para o corredor. O corredor parecia mais longo do que deveria ser. A geometria do lugar estava errada. As portas pareciam tortas. Cheguei na porta do quarto. Apontei o fuzil e a lanterna iluminou o canto do cômodo. Havia uma coisa lá. Era um homem, ou o que sobrou de um. Ele estava nu, mas a pele estava frouxa. Como se ele estivesse vestindo um corpo 2 números maior que o dele. Ele estava de cócoras, virado para a parede. Os braços dele eram longos demais. Os cotovelos batiam no chão. "Mãos na cabeça, vira devagar", ordenei. Minha voz saiu firme, mas minha mão suava na empunhadura da arma. A coisa parou de estalar os ossos. Ele começou a girar. Mas ele não usou as pernas. Ele girou a cintura. O tronco dele virou 180 graus, enquanto as pernas continuaram viradas para a parede. O rosto, não havia rosto. Onde devia ter olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa de músculo vermelho e úmido, sem pele, mas no centro dessa carne viva havia uma boca vertical, uma fenda cheia de dentes pequenos, parecidos com dentes de agulha. "A pele não serve. Aperta." A voz não saiu daquela boca. A voz veio de trás de mim, do corredor que acabamos de passar. Eu girei o corpo rápido. O cabo Viegas estava parado no corredor, estático. "Viegas!" chamei. Viegas não respondeu. Ele deixou o fuzil cair no chão. O barulho do metal batendo no piso ecoou. Viegas levantou as mãos e segurou o próprio rosto. E então ele puxou. Ele rasgou o próprio rosto como se fosse papel molhado. Debaixo da face do meu parceiro de 10 anos de farda havia apenas escuridão e aquela mesma boca vertical. Essa serve", disse a coisa que vestiu Viegas. O soldado Moura gritou e abriu fogo. O som dos tiros de 5,56 foi ensurdecedor naquele espaço fechado. As balas atingiram o Viegas no peito, arrancando pedaços, mas não saía sangue. Saía uma fumaça preta e espessa. A coisa no canto do quarto pulou. Ela passou por cima da minha cabeça, grudando no teto como uma aranha, e correu em direção à janela. Eu agarrei o Moura pelo colete e arrastei ele para fora. "Recuar! Recuar agora!" Nós corremos. Descemos aqueles 7 andares pulando degraus, ouvindo o som de pés descalços e molhados correndo atrás de nós na escadaria escura. Plap, plap, plap. Eram muitos passos, dezenas. Quando estouramos a porta do prédio para a rua, caímos na calçada ofegantes. Olhamos para cima. Na janela do 7º andar havia dezenas de silhuetas. Elas não pareciam humanas. Eram sombras alongadas, com braços pendurados para fora. E no meio delas,
Eu vi o rosto do Viegas. Ele estava sorrindo, um sorriso largo demais, que ia até as orelhas. Ele acenou para mim devagar. Interditamos o prédio. A SWAT, Gate, entrou lá 2 horas depois. Não acharam nada. O apartamento 704 estava vazio. Sem peles, sem líquido preto, sem móveis. Apenas poeira. O corpo do Cabo Viegas nunca foi encontrado. Ele consta como desaparecido em ação. Mas a parte que me faz acordar gritando à noite não é essa. É que quando voltamos para a base, fui preencher o relatório. O soldado Moura estava sentado na minha frente, quieto. Eu ofereci um copo de água para ele. Ele pegou o copo, mas quando ele bebeu, eu vi. A pele do pescoço dele estava solta. Havia uma linha vermelha, fina, bem na base da garganta. E quando ele engoliu, fez um barulho de clique. Moura pediu transferência no dia seguinte. Nunca mais o vi, mas às vezes, quando estou patrulhando sozinho e olho pelo retrovisor, eu tenho a impressão de ver o sorriso do Viegas no banco de trás. A farda a gente tira, o terror não. Se você ouvir gritos num prédio abandonado, deixe gritar, porque se você entrar, talvez você nunca mais saia de verdade. Talvez o que saia usando o seu nome seja outra coisa. Dizem que o uniforme blinda a gente, que o colete segura a bala e o distintivo impõe respeito. Mas não existe Kevlar que segure o que eu vi naquela chácara em Mairiporã, na Serra da Cantareira, numa terça-feira de chuva em 2018. Meu nome é Sargento Mendes. Sou da Força Tática. A gente é treinado para entrar onde ninguém quer entrar. Favela em guerra, rebelião de presídio, sequestro. Eu sou um cara cético. Para mim, o mal do mundo é o ser humano. O estuprador, o assassino, o ladrão. O sobrenatural era conversa de recruta para assustar estagiário. Era 02h45 da manhã. O rádio do Copom, Centro de Operações, estava com aquela estática chata por causa do temporal. Viatura Tática 04. QAP para averiguação. Denúncia de choro de criança e gritos em residência isolada. Estrada do Pico, quilômetro 12. Estranhei. Aquela área é mato fechado. Só tem casarão abandonado e desova de corpo. Não tem morador. Eu estava com o Cabo Farias no volante e o soldado Neto na retaguarda. Deve ser ritual, sargento. O pessoal sobe lá para fazer oferenda, comentou o Farias, ligando o farol de busca. Chegamos na entrada. A porteira estava aberta, mas o cadeado não estava quebrado. Estava derretido. O metal parecia cera escorrida no chão. Descemos. A chuva era gelada. O vento fazia o bambuzal chiar. Um barulho que parecia sussurro de gente velha. A casa principal ficava a uns 100 metros, no fim de um caminho de terra barrenta. Estava tudo apagado. Avançamos em linha, fuzil em pronto baixo, lanternas cortando a escuridão. O cheiro veio antes da visão. Não era cheiro de vela ou cachaça de despacho. Era cheiro de fio queimado misturado com formol, um cheiro químico ardido que seca a garganta na hora. A porta da frente estava escancarada. Entramos na sala. Apontei a lanterna. A casa, que por fora parecia uma ruína, por dentro estava limpa, sem poeira, sem teias de aranha. No centro da sala havia uma mesa de jantar posta. Pratos, talheres de prata, taças. E sentados à mesa havia 3 pessoas. Um homem, uma mulher e uma criança de uns 7 anos. Eles estavam de costas para nós, imóveis. Polícia! Mãos na cabeça! Gritei. O som da minha voz morreu rápido, abafado pelas paredes, como se a casa tivesse isolamento acústico. Eles não se mexeram. Fiz o sinal para o Neto fazer a varredura lateral. Avancei devagar em direção ao pai. Quando cheguei perto, toquei no ombro dele. O corpo era duro, rígido como pedra, mas estava quente, fervendo. Senhor,
O homem virou a cabeça devagar. O movimento foi mecânico, tec-tec-tec, como uma engrenagem enferrujada. Eu recuei 2 passos, quase tropeçando. Ele não tinha rosto. A pele era lisa, esticada, sem olhos, sem nariz, sem boca. Parecia um manequim feito de carne humana viva. Mas debaixo daquela pele lisa, algo se movia, como vermes rastejando por baixo do tecido facial. Sargento Mendes. A voz não veio dele. Ele não tinha boca. A voz veio do radiocomunicador no meu peito, que estava desligado da central. Era a voz da minha filha. A minha filha que morreu num acidente de carro há 5 anos. Papai, tá frio aqui. Vem jantar. O Cabo Farias, que é um homem de 110 quilos e faixa preta de jiu-jitsu, começou a chorar. Ele largou o fuzil no chão. É a minha mãe? Eu tô ouvindo a minha mãe. Ele sussurrava, olhando para a mulher sem rosto sentada à mesa. A mulher se levantou. Os braços dela se alongaram. Os ossos estalaram e os braços cresceram meio metro, ficando com as mãos quase no chão. Dedos longos, finos, com unhas pretas. Ela não andou. Ela deslizou pelo chão em nossa direção, flutuando a centímetros do assoalho. Recuar! Farias! Pega o fuzil! Sai daí! Eu gritei, disparando 2 tiros de advertência no teto. O barulho do tiro foi ensurdecedor, e então a criança virou. Ela não tinha rosto também. Mas onde deveria ser o peito dela, a caixa torácica estava aberta, costelas expostas como uma gaiola, e dentro da gaiola não tinha coração ou pulmão, tinha um rádio PX antigo, enferrujado, incrustado na carne, chiando e soltando faíscas azuis. Viatura 04, cap, ninguém sai. A voz do rádio dentro da criança gritou, distorcida e demoníaca. A luz da sala piscou e apagou. Ficamos no breu total. Senti uma mão fria agarrar meu colete por trás. Girei o corpo e acertei uma coronhada no escuro. Senti que bati em algo molhado e gelatinoso. Ouvi o grito do neto. Sargento! Ele me pegou! Ele me pegou! Acendi a lanterna tática da pistola. O neto estava sendo puxado para cima. O pai estava no teto. Ele andava de 4 no forro de madeira como uma lagartixa, com a cabeça virada 180 graus para baixo. Ele segurava o neto pelo pescoço com aqueles braços alongados. Disparei. Pá! Descarreguei o pente no pai. As balas entravam na carne e faziam barulho de pneu furando. Não sangrava. Vazava uma fumaça preta e espessa. A coisa soltou o neto, que caiu no chão tossindo. Corre! Pro carro! Agora! Nós corremos. Saímos daquela casa tropeçando na lama, ouvindo passos pesados atrás de nós. Passos de muita gente. Olhei para trás enquanto corria. Na porta da casa, as 3 figuras estavam paradas. Mas agora elas tinham rostos. Elas tinham os nossos rostos. O pai tinha a minha cara, a mãe tinha a cara do Farias, a criança tinha a cara do neto, e os 3 sorriam e davam tchauzinho. Entramos na viatura. O Farias tremia tanto que não conseguia colocar a chave na ignição. Liga essa merda, Farias! Ele ligou. Cantamos pneu na lama. A viatura sambou, bateu a lateral no barranco, mas saiu. Descemos a serra voando baixo, sirene ligada, sem olhar para trás. Só paramos dentro do batalhão, na luz, cercados de outras viaturas. Ninguém acreditou no relatório. Disseram que foi intoxicação por gás metano, ou estresse coletivo. A perícia foi lá no dia seguinte, de dia. Encontraram a casa. Estava vazia, cheia de lixo, poeira, fezes de rato. Não tinha mesa posta, não tinha corpos. Mas acharam uma coisa. Cravado na parede da sala, na altura de uma criança, encontraram um pedaço de metal enferrujado. Era o botão de volume de um rádio PX. O neto pediu baixa. Não conseguiu mais vestir a farda. O Farias se matou 6 meses depois. Deu um tiro na boca dentro do carro. E eu continuo trabalhando. Porque eu tenho medo de ficar em casa sozinho.
porque toda vez que o meu rádio da viatura chia, eu tenho medo de ouvir a voz da minha filha me chamando para jantar. E ontem eu vi. Eu estava me olhando no espelho do vestiário do batalhão. E por um segundo, só um segundo, meu reflexo não piscou quando eu pisquei. Ele sorriu. Eles não ficaram na chácara. Eles vieram com a gente. Na polícia, a gente costuma dizer que o medo é um aliado. Ele te mantém alerta, te faz checar o colete 2 vezes e não vacilar em beco escuro. Mas o que eu vivi na madrugada de 14 de julho não foi medo. Foi a percepção de que o mundo que a gente protege é apenas uma casca fina sobre algo muito mais sombrio. Meu nome é Cabo Rocha. Atuo na PM há 12 anos. Já vi o que o ser humano é capaz de fazer com uma faca e uma mente doente, mas nada se compara ao chamado que recebemos para a antiga Vila dos Ferroviários. Um setor abandonado perto da linha do trem, onde os galpões estão em ruínas desde os anos 70. Eram 03h15. O rádio chiou com uma voz que parecia vir debaixo d'água. Viatura 22. Averiguação de invasão. Galpão 4. Gritos de criança. Eu estava com o soldado Borges, um cara que não se assustava nem com cano de fuzil na cara. Entramos na viatura e seguimos. O local era um breu total, cercado por um matagal que parecia querer engolir o asfalto rachado. Quando paramos em frente ao Galpão 4, o silêncio era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. Nem grilo, nem vento. Nada. Estranho, Rocha. Borges sussurrou, sacando a pistola. Cadê o solicitante? Não havia ninguém. Apenas o portão de ferro imenso, entreaberto, rangendo num ritmo lento, como se estivesse respirando. Ligamos as lanternas táticas. O feixe de luz cortou a poeira densa lá dentro. O cheiro nos atingiu na hora. Cheiro de ferrugem e ozônio, como se algo tivesse queimado, mas misturado com um odor adocicado de carne velha. Polícia militar, saia com as mãos na cabeça, gritei. Minha voz ecoou e pareceu se perder nas vigas do teto. Avançamos. No fundo do galpão, avistamos algo que não fazia sentido. Havia uma cadeira de escritório moderna, dessas de couro, isolada no meio do nada. E nela, de costas para nós, estava uma figura pequena, uma criança com um vestido branco imundo. Ei, pequena, você tá bem? Borges foi se aproximando, baixando a arma por instinto. Eu fiquei na cobertura. Algo no meu estômago dava nós. Borges, espera! Olha o chão! As lanternas iluminaram o rastro sob a cadeira. Não eram pegadas, eram marcas de arrasto profundas no concreto, como se algo pesado e com garras tivesse sido puxado para ali. A criança começou a rir, mas não era uma risada infantil. Era o som de estática de rádio, alternando entre frequências, como se várias vozes estivessem tentando rir ao mesmo tempo. Viatura 22. A criança falou. Cabo Rocha. Sua arma está fria. A voz saiu do meu próprio rádio, no meu peito. Mas o rádio estava desligado. Eu senti o gelo subir pela minha espinha. Borges parou a 2 metros dela. Vira devagar agora, ele ordenou, a voz já trêmula. A cadeira girou. Não era uma criança. Era uma massa de tecidos que imitava a forma de uma menina. Onde deveria ser o rosto, havia uma fenda vertical que pulsava, cheia de dentes finos como agulhas. A pele dela parecia borracha derretida. E os olhos? Não havia globos oculares, apenas 2 buracos que emitiam uma luz vermelha fraca e intermitente. Que porra é essa? Borges gritou, recuando. A coisa se levantou. Ela não tinha ossos. Ela se desenrolou como uma serpente, esticando membros longos e finos, até ficar com quase 3 metros de altura, batendo a cabeça nas vigas do teto. Borges disparou. Pá, pá, pá! As balas atingiam a criatura e faziam barulho de lama sendo batida.
Não saía sangue, saía um vapor preto que cheirava a enxofre. A criatura soltou um guincho que estourou as lentes das nossas lanternas. Ficamos no escuro total. Ouvimos apenas o som de algo pesado se movendo no teto. Clac, clac, clac. Borges, cadê você? Eu gritava, tateando o coldre. Rocha, ela está em cima de você. Disparei para o alto, guiado pelo som. O clarão do tiro iluminou a cena por um milésimo de segundo. A coisa estava grudada no teto, com a boca aberta sobre a minha cabeça, deixando cair uma gosma preta e quente. Corri. Corri como se minha vida dependesse de cada fibra do meu corpo. Ouvi o grito do Borges atrás de mim. Um grito que foi cortado abruptamente por um som de algo sendo rasgado, como couro velho. Cheguei na viatura, arranquei em alta velocidade, as rodas patinando no cascalho. Só parei quando encontrei uma base da PM a 10 quilômetros dali. Eu estava coberto de fluido preto e chorando. Voltamos lá com o Coy e o Gate meia hora depois. O galpão estava vazio. Não havia cadeira. Não havia criatura. Acharam apenas a pistola do Borges e o boné dele. No chão, escrito com aquele fluido preto que já estava seco, havia uma frase: "Estávamos com fome de justiça." Borges nunca foi encontrado. Foi afastado por estresse pós-traumático. A versão oficial diz que ele foi sequestrado por uma facção, mas eu sei o que vi. Ontem, meu rádio particular em casa ligou sozinho às 03h15. Rocha. Era a voz do Borges, mas distorcida pela estática. A casca dele é quente, mas a minha é melhor. Você vem no próximo turno? Eu não ando mais armado. A arma não ajuda contra o que não morre. Agora, eu só rezo para que na próxima madrugada o rádio permaneça em silêncio. Tem coisa que a farda não explica e o treinamento não prepara. Eu sou o Sargento Moreira, 15 anos de rota, e se você acha que o crime é a pior coisa que a gente encontra na noite de São Paulo, você é um inocente. O mal tem muitas faces, e algumas delas não têm nada de humano. Foi numa madrugada de agosto, garoa fina e um frio de rachar na região de Parelheiros, extremo sul. O rádio chiou com uma voz que parecia vir de dentro de uma tumba. Viatura 91. Averiguação em monastério desativado. Estrada do Rio Bonito. Vizinhos relatam sons de abate e gritos. O local era uma construção de pedra do século passado, cercada por um muro alto e uma mata que parecia querer sufocar o prédio. Eu estava com o Cabo Silveira e o soldado Renato. Quando paramos a viatura, o motor deu um soluço e morreu. O farol piscou e apagou. Ficamos no breu, só com as nossas lanternas táticas. Estranho, sargento. O rádio morreu também, disse o Silveira, tateando o coldre. Avançamos em formação. A porta principal de madeira maciça estava encostada. O cheiro... Meu Deus, o cheiro... Não era carcaça de bicho, era cheiro de ferrugem, enxofre e algo doce, como flores de velório apodrecendo no sol. Entramos no saguão principal. As lanternas cortavam a poeira e revelavam algo que gelou meu sangue. As paredes não tinham pichação. Elas tinham marcas de dentes, sulcos fundos na pedra, como se algo tivesse tentado comer a própria estrutura. Polícia! Mãos na cabeça! Gritei por puro reflexo. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer resposta. Ouvimos um barulho vindo do altar, lá no fundo da capela. Cric, cric, som de osso quebrando. Devagar, com método. Fizemos a varredura lateral. Quando as 3 luzes das lanternas convergiram para o centro do altar, o Renato soltou um arquejo. Havia um homem de joelhos. Ele estava usando uma farda da PM, mas estava imunda, rasgada. Ele estava de costas, balançando o corpo para frente e para trás. Na frente dele, algo estava jogado no chão. Mike! Policial. Você está bem? Silveira se aproximou, a mão na pistola. O homem parou de balançar. Ele virou a cabeça devagar. O pescoço dele fez um barulho de galho seco quebrando.
Ele girou a cabeça quase 180 graus. Não era um rosto. A pele estava esticada sobre o crânio de um jeito impossível. E os olhos eram apenas duas fendas verticais que brilhavam como brasa. Na boca, ele segurava o que parecia ser um braço humano. A carne de vocês é tão salgada! A voz não saiu dele. Ela vibrou dentro dos nossos crânios. Fogo! Ordenei. O som dos disparos de 40 e do fuzil 5,56 foi ensurdecedor. O impacto deveria ter despedaçado o sujeito, mas ele nem caiu. Ele absorvia as balas. A pele dele se abria em fendas pretas que não sangravam. Elas exalavam um vapor cinzento que cheirava a amônia. Ele deu um salto, não foi um pulo humano. Ele se lançou contra o teto, grudando nas vigas como uma aranha gigante. Saiam daqui! Agora! Gritei. Corremos para a saída, mas as portas de madeira bateram com uma força que estremeceu o chão. Ficamos trancados. Ouvimos o Renato gritar. Olhei para trás e a lanterna dele estava caída no chão, girando. A luz iluminou por um segundo o teto. A coisa tinha envolvido o Renato com pernas longas e finas que saíram debaixo da farda rasgada. O Renato estava sendo puxado para cima, os dedos dele arranhando as pedras da parede até as unhas arrancarem. Sargento! Ali! Silveira apontou para uma janela lateral alta. Demos o pezinho. Ele subiu. Eu fui logo atrás. Enquanto eu me içava, senti algo agarrar meu coturno. Uma força descomunal. Chutei com a outra perna, sentindo que batia em algo gelado e viscoso. Disparei o resto do pente para baixo, sem ver. A coisa soltou um ganido que não era deste mundo. Um som de rádio fora de sintonia misturado com choro de criança. Caímos do lado de fora, no mato. Não olhamos para trás. Corremos até a estrada principal. A viatura que tinha morrido pegou no primeiro tranco. Voltamos com o GAT e o choque 2 horas depois. O monastério estava vazio, totalmente limpo. Não acharam o Renato. Não acharam estojos de bala. Não acharam sangue. Mas no altar, onde a coisa estava sentada, acharam o distintivo do Renato. Ele estava dobrado ao meio. E no metal havia a marca de uma mordida. Uma mordida com dentes finos e serrilhados. Fui afastado. O laudo disse: surto psicótico coletivo devido a vazamento de gás tóxico. O Silveira nunca mais falou uma palavra. Está numa clínica psiquiátrica, olhando para o teto e roendo as próprias unhas até sangrar. Ontem meu rádio de patrulha, que guardo em casa, ligou sozinho às 03h33 da manhã. Eu ouvi a respiração do Renato. Sargento, ele sussurrou com a voz cheia de estática. Ele ainda está com fome. E agora ele sabe o seu número de matrícula. Eu não durmo mais no escuro. E toda vez que vejo um policial de costas, eu não chego perto. Eu verifico se o pescoço dele faz barulho quando ele vira. Porque a farda engana, mas a fome daquela coisa é impossível de esconder.